Olá, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Vamos dar continuidade à correção dos exercícios. Quero corrigir o exercício 3C, que é idêntico ao exercício 1C, a apresentação do somatório dos 100 primeiros números naturais, de 1 a 100, só que agora a gente vai usar o laço pós-teste com fluxo falso. Assim sendo, considere definir aqui o símbolo de terminal com início e o meu S de somatório começando com valor 0. Vamos preparar a variável i, que inicia a contagem do laço em 1. Como a condição é pós-teste, eu vou deixar para colocar a condição por último. Então aqui eu faço o processamento considerando S atribuído a S mais o I e atribuído a I mais 1. E aí vem a pergunta da decisão, se o meu I é maior que 100. Não sendo, volta a fazer o cálculo e, se for, sai do laço apresentando o resultado da variável S e finalizando o programa com o terminal indicado, enfim. Antes de codificar, eu quero com este programa fazer um teste de mesa, mas vamos concentrar aqui o teste de mesa com valor 5, porque a gente sabe que é somatório, que o somatório de 1 a 5 é 15. Então vamos definir aqui a variável S e a variável I. S começa com o valor 0, o I começa com o valor 1. S é atribuído a S mais I. Então vamos definir aqui que S é atribuído a S mais I. Então, meu S é atribuído ao valor 0 mais 1. Logo, meu S é 1. O I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 1. 1 mais 1, meu I passou a ser 2. 2 é maior que 5? Então, vamos colocar aqui também na tabela. Meu I é maior que 5. 2 é maior que 5? Sim ou não? É falso. Então, sendo falso, esse laço permanece em execução. Então, S é atribuído a S mais I. O valor de S atual é 1. Mais o valor de I, que é 2, tornou-se 3. E meu I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 2, mais 1 passa a ser 3. 3 é maior que 5? É falso. Então, volta e soma S atribuído ao valor de S, que é 3, mais o valor de I, que é 3, e isso resulta em 6. Meu I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 3, 3 mais 1, meu I passa a ser 4. 4 é maior que 5? Essa condição é falsa, permanece no laço. S é atribuído a S mais I. Então, S é atribuído ao valor do S, que é 6, mais o valor do I, que é 4, e nesse momento eu tenho o valor 10. I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 4. Mais 1, meu I vai para 5. 5 é maior que 5? Ainda é falso. Eu volto e executo a ação. S é atribuído a 10 do S, mais 5 do I, que resulta em 15. E o I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 5, mais 1, meu I passa a ser 6. 6 é maior que 5? É verdadeiro. Se é verdadeiro, sai e mostra o valor de S. Mostra o último valor, que é 15. Ok? Vamos então à codificação. Na codificação deste programa, vamos definir aqui programa, capítulo 5, exercício 3C, variáveis em uso, S e I como inteiro,
início, S é atribuído a 0 e o I é atribuído a 1. O próximo passo não é escrever S atribuído a S mais I aqui embaixo, mas olhar para a ponta da seta do laço. Quando eu tenho essa ponta apontando para uma ação depois da inicialização, tendo esta ação uma decisão inferior, pós-teste com um não, eu sei que é o comando repita. Então eu vou repetir o quê? Repita S atribuído a S mais o I atribuído a I mais 1. Esta seta eu digo que é até que o meu I seja maior que 5. Sendo a condição verdadeira, sai do laço, escreva S e em seguida o FI. Então aqui está a codificação para esse programa. Eu apresento a execução deste programa agora na linguagem Pascal, Lua e também em Basic estruturado. A partir da correção do exercício 3C do capítulo 5, vamos fazer agora sua apresentação prática. Vou mostrar o programa sendo executado na linguagem Pascal, dentro do ambiente Turbo Pascal, na linguagem Lua, e estou acrescentando ainda uma versão do programa escrita em linguagem Basic dentro do ambiente de programação Quick Basic da Microsoft. Então vamos lá. Tomando por base o programa escrito em linguagem Lua, observe que na linha 2, o S é atribuído a 0, o I é atribuído a 1, e na linha 4 eu tenho então o comando repita, representado pelo comando repeat, e o até que é representado pelo comando until. Significa para repetir este bloco, identificado na linha 5 e na linha 6, até que a variável I possua um valor maior que 100. Ao encerrar a execução deste bloco, o resultado é então apresentado. Nós já sabemos que a soma, o somatório dos valores inteiros, os naturais de 1 a 100, é 5050. Então vamos colocar o programa em execução e observe na sequência o valor 5050 sendo apresentado. A partir da versão do programa escrita em Pascal, vamos colocá-lo em operação e veja que o resultado foi 5050. No sentido de apresentar esse programa sendo executado passo a passo, vamos alterar o valor 100 para 5, porque a soma dos 5 primeiros números inteiros é 15, e colocar esse programa então sobre a execução passo a passo. Então, para tanto, eu vou colocar sobre vigilância as variáveis S, I e a condição I maior que 5. Ao colocar o programa em execução modo passo a passo, observe que a variável S é inicializada com 0 e a variável I inicializada com 1. Nesse momento, a barra saltou diretamente para dentro do bloco repita. S será atribuído a S mais I, nesse momento S se torna 1, e o I atribuído a I mais 1, tornando-se então 2. 2 é maior que 5? Não. E esse laço é executado até que a condição se torne verdadeira. Como a condição é falsa, a barra é posicionada dentro do bloco repeat. Então S é atribuído a S mais I. Nesse momento, 1 mais 2, o S passa a ser 3, e o I que está com 2 passa a ser também 3. 3 é maior que 5? Não. Volta para dentro do laço. S é atribuído a S mais I. Então S que está com 3 mais o I que está com 3 torna-se 6. E o I que está com 3 torna-se 4. 4 é maior que 5? Não, então permanece dentro do laço. S é atribuído a S mais I, tornando-se 10, e o I é atribuído a I mais 1, tornando-se 5. 5 é maior que 5, ainda a condição é falsa, fico dentro do laço. S é atribuído a S mais I, S com valor 15, e o I é atribuído a I mais 1. O I está com 5, mais 1, 6. Nesse momento a condição se tornou verdadeira e era então para repetir até que o I se tornasse maior que 5. Ao se tornar maior que 5, a barra sai do laço, apresenta o resultado e encerra o programa. Vejamos então o resultado 15 apresentado na tela.
Na sequência, observe a mesma versão do programa, escrito então na linguagem BASIC estruturado. Observe no ambiente Microsoft Quick Basic a apresentação do programa 3C. Nesse programa, nós estamos fazendo a definição da variável S como inteiro e da variável I como inteiro. S começa com 0, I começa com 1, e o laço vai executar S atribuído a S mais I e I atribuído a I mais 1, até que este laço tenha um valor I maior que 100. Vamos então colocar o programa em execução e observe que o valor 5050 foi apresentado. Na sequência, vou alterar o valor 100 para 5, porque sabemos que quando executado uma contagem somatória de 1 a 5, o valor da soma é 15. Assim como fiz no ambiente Pascal, vou colocar as variáveis S e I e a condição I maior que 5 sobre vigilância. Então estou registrando a variável S, registrando a variável I e registrando a condição I maior que 5. Na sequência, coloco o programa em exibição passo a passo. A variável S é criada na memória, a variável I é criada na memória, a variável S é inicializada com 0 e a variável I é inicializada com 1. O comando do, que na verdade é o faça, o do loop faça laço until até que I maior que 5, posiciona o fluxo dentro do bloco, S atribuído a S mais I, o S está com 0, o I está com 1, então nesse momento o S passa a ser 1 e o I atribuído a I mais 1 passa a ser 2. Para executar o laço até que o I seja maior que 5. Observe que na linguagem BASIC a condição I maior que 5 apresenta o valor 0. O valor 0 na linguagem BASIC estruturado significa que a condição é falsa. Isso faz com que o bloco definido dentro do do loop seja executado. Então veja que S é atribuído a S mais I, então S que está com 1 mais o I que está com 2 passa a ser 3, e o I atribuído a I mais 1 passando a ser 3, uma vez que o I possui 2. Para executar este laço até que o I seja maior que 5. Não sendo o I maior que 5, o S será atribuído a S mais I. O S nesse momento está com 3, o I está com 3, S passa a ser 6, e o I é atribuído a I mais 1, o I sendo 3 mais 1 passa a ser 4. 4 é maior que 5? Ainda não. O resultado da condição I maior que 5 é 0. A barra de fluxo é posicionada dentro do bloco do laço. S atribuído a S mais I. Meu S está com 6. Meu I está com 4. S passa a ser 10. O I atribuído a I mais 1. O I está com 4 mais 1 passa a ser 5. A condição I maior que 5 ainda é falsa. Então S será atribuído a S mais I. O S está com 10, o I está com 5, então o S passa a ser 15, e o I atribuído a I mais 1. Meu I está com 5, mais 1 se torna 6. Nesse momento, a condição se tornou verdadeira. Veja que condição verdadeira na linguagem BASIC estruturado é representado pelo valor menos 1. Isso faz com que a barra saia do laço e apresente o valor do somatório de S na tela. Veja então que o valor 15 foi apresentado. Vamos então à correção do exercício 3B, com laço de repetição pós-teste com fluxo falso. Esse exercício é o exercício que pede a apresentação da tabuada de um número qualquer. Então vamos lá. Eu tenho aqui o início do meu programa, a leitura do meu valor N, que é o número da tabuada, a inicialização do laço, em seguida, a execução do cálculo do resultado atribuído a N vezes I, a apresentação dos valores formatando a saída tradicional de uma tabuada, I, vírgula, X, vírgula, N, vírgula, igual, vírgula, resultado. Definição do contador de I atribuído a I mais 1. E é para executar esse bloco, enquanto meu I não for aqui maior que 10. Então, não sendo maior que 10,
esta ação será repetida. No momento em que o i for maior que 10, a condição for verdadeira, encerra-se o programa e faz a sua finalização. Vejamos então a codificação em português estruturado. Programa, capítulo 5, exercício 3b, variáveis n, i e r, inteiro, início, leia n, i atribuído a 1. Nós sabemos que quando temos esta seta com este tipo de laço pós-teste com fluxo falso, então eu interpreto a seta como repita. Define-se então o processamento do n multiplicado pelo i e pede então a escrita da tabuada. Escreva o i, vírgula, o x, simulando a multiplicação, o n, vírgula, o símbolo de igual e o resultado. Em seguida, i atribuído a i mais 1, até que meu i seja maior que 10. E na sequência, fim do meu programa. A partir da correção do exercício 3b com laço pós-teste fluxo falso, vamos ver o programa de tabuada codificado na linguagem Pascal, Lua e também em BASIC estruturado. Observe então o programa 3b, é o programa que apresenta a tabuada de um número qualquer, codificado em Pascal. Atente aí para o bloco Repeat Until, onde o cálculo do resultado da tabuada é efetuado e a apresentação de cada cálculo é efetivada antes do i ser adicionado de mais 1. Nesta demonstração eu não vou executar o programa passo a passo. Farei apenas o programa ser executado diretamente no ambiente. Veja o programa em execução. Vamos entrar um valor para teste, entrei o valor 8, e eis a apresentação dos resultados da tabuada do número 8 de 1 a 10. Na sequência, vamos ver este programa sendo executado na linguagem Lua. Note em Lua o uso do bloco de repetição entre as linhas 5, 6 e 7, delimitados pelo comando repeat da linha 4 e o comando until da linha 8. Colocando o programa em execução, vamos executar também a tabuada do número 8. Observe então o resultado da tabuada formatado do valor 8 de 1 a 10. E na sequência, vejamos o mesmo programa sendo executado com a linguagem BASIC. Observe então o programa codificado na linguagem BASIC estruturado. Perceba que o laço pré-teste com fluxo falso é representado pelo comando do loop until, é a forma similar ao comando repeat until, utilizados tanto na linguagem Pascal quanto na linguagem Lua. Em especial dentro do bloco, o comando print using estabelece o código de formatação para o alinhamento numérico da direita para a esquerda. Colocando o programa em execução, vamos entrar o valor 8 e percebe então a apresentação dos resultados da tabuada, como ocorreu também nos programas anteriores. Vamos fazer a correção do exercício 3D, que pede para apresentar o somatório dos valores pares de 1 a 500. Então vamos lá. Nosso programa começa com o símbolo de terminal, sinalizando como início. O somatório será armazenado na variável s, começando em 0. Meu i começa com o valor 1. E a primeira coisa que eu vou verificar aqui é calcular o resto da divisão de i por 2 para saber se o resto é igual a 0. Sendo ele 0, faça a somatória. Caso não seja, não faz nada. Então aqui eu verifico se o meu resto for igual a 0. Se essa condição for sim, eu executo a soma. S atribuído a S mais a variável i. Caso não seja, não faz absolutamente nada.
Em seguida, soma-se mais 1 em I. Então, I atribuído a I mais 1. E verifica-se se o I é maior que 500. Não sendo, ele volta para a operação do próximo valor de I, e no momento que for maior que 500, é dado então a saída do programa, fazendo a apresentação do valor somado e a finalização do código. Vejamos então o programa em português estruturado. Programa, capítulo 5, exercício 3D, variáveis em uso. Eu tenho o S, o I e o R. Início. S começa com 0. Meu I começa com o valor 1. Repita. A seta aqui apontada. Repita R atribuído a I menos 2 vezes I divido 2. Se meu resto for igual a 0, então S é atribuído a S mais I. Fim-se, que é o conector. Abaixo do fim-se, coloca-se então o contador do I, e atribuído a I mais 1, até que meu I seja maior que 500. Escreva S e fim. E na sequência você vai poder ver este programa sendo executado em Pascal, Lua e também na linguagem Basic. A propósito, já vou deixar para vocês os próximos exercícios. Fazendo exercício com o laço para, vamos fazer o exercício 6C, 6B e 6D, ou seja, os mesmos temas que nós resolvemos estes e os demais exercícios. A partir da correção do exercício 3D do capítulo 5, que tem por finalidade apresentar o somatório dos valores de 1 a 500, observe em Pascal uma versão do programa do exercício corrigido. A partir do programa 3D do capítulo 5, veja a definição da variável SI, S com 0 e I com 1, o bloco repeat until, que executará toda a ação até que a condição do I seja maior que 500. Assim sendo, vamos colocar o programa em execução. E o resultado apresentado, 62.750, é o somatório de todos os valores pares entre 1 e 500. Na sequência, vamos ver o programa codificado e executado na linguagem Lua. A versão do programa na linguagem Lua possui a definição dos blocos de ação entre a linha 5 e 9, delimitadas pela linha 4 e 10, a partir do uso dos comandos repeat e until. Na sequência, vamos executar o programa, e o valor 62.750 é então apresentado. Vejamos em seguida esta versão do programa codificado na linguagem Basic. Observe que na versão 3D, na linguagem Basic, está definindo a variável S como do tipo long, ou seja, uma variável inteiro de 32 bits, porque se isso não for definido, a variável S não terá espaço suficiente para armazenar o total de valores, uma vez que o tipo de dado integer trabalha com dados com 16 bits. Outra curiosidade na linguagem é o cálculo do resto da divisão. Veja que R é igual a I menos 2 vezes I contra barra 2. Na linguagem Basic, o símbolo de contrabarra é equivalente ao operador div usado em Pascal e também representado em português estruturado. Vamos colocar o programa em execução e veja que o valor 62.750 foi apresentado. Espero, a partir deste exemplo prático, ter dado a você uma visão mais concreta a partir da correção do exercício feito anteriormente. Um grande abraço e até mais.